sinal. Aqui do nosso sítio onde estamos a produzir o nosso live, temos 3 linhas, precisamente para garantir a transmissão deste nosso live. Preparamos-nos, efetivamente, mas como era previsível que fosse acontecer, suspeitávamos, em face do promocional que nós pusemos no ar, aconteceu aquilo que nós estávamos a prever. As 3 linhas foram abaixo e, durante algum tempo, ficamos sem o sinal para que pudéssemos falar, contactar, enfim, interagir com o nosso convidado com um tema central que nós preparamos, a independência de Angola, e com a questão provocatória. Foi mesmo independência ou corrupção? Este era o tema que estava no ar. O nosso convidado é o engenheiro Adalberto Costa Júnior, presidente da UNITA. Senhor engenheiro, uma vez mais, bem-vindo. Muito obrigado, muito boa tarde. Os nossos convidados é a Esmeralda Chiaca, Direito, e teríamos bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada. Contávamos também com convidados no exterior, em Portugal, nomeadamente o mais velho Bonga, o ícone da cultura angolana. Contávamos também com a intervenção do jornalista do diário O Público, António Rodrigues. Todos eles esperamos ainda a tempo que estejam disponíveis para que possam fazer a intervenção e certamente participar deste live que nós preparamos num país onde, enfim, o presidente da oposição, o presidente do maior partido na oposição, completa 1 ano desde que foi eleito sem nunca ter sido entrevistado por um órgão de comunicação social financiado com fundos públicos. Estão apresentados os nossos convidados, está apresentado a nossa figura principal. Para nós é uma honra estar aqui em conversa com o presidente Adalberto Costa Júnior. E passo novamente a palavra à Esmeralda Chiaca para que efetivamente possa, enfim, direcionar a primeira pergunta. Esmeralda, a palavra é consigo. Muito obrigada, Alexandre. Agradecer também pelo convite que me foi endereçado, cumprimentar aos internautas que nos acompanham. Talvez uma pergunta que se faça necessária para início da conversa, Sr. Presidente da UNITA, seria o diagnóstico que faz atualmente do país. Que país é que temos? Ora bem, antes de mais, cumprimentar os digníssimos jornalistas que aqui se encontram, também os jornalistas que estão fora deste estúdio, o mais velho Bonga, e todos e cada um dos angolanos que nos acompanham em todo o território nacional, que nos acompanham a partir de países africanos, que nos acompanham a partir do mundo, porque de facto hoje a comunidade angolana está bastante dispersa, mas não são só angolanos que nos acompanham. Há também uma série de outras personalidades e individualidades que, atentas à questão de Angola, hoje temos o prazer de estar connosco. Portanto, a todos uma boa tarde de domingo e espero que estes momentos partilhados sejam muito úteis para melhorar o conhecimento do nosso desafio. Que desafio essencial, que Angola que temos? Eu há pouco, antes da queda do sinal, tive a oportunidade de estender bastante nesta matéria, mas eu diria que, acima de tudo, nós temos que saber bem que diagnóstico temos do país real. Eu falava das questões da importância da estatística e citava inclusive a recente demissão do diretor do Instituto Nacional de Estatística em Angola, ao que tudo indica, porque pressionado a apresentar números de conveniência, ao que tudo indica não aceitou e foi demitido. Não é possível fazer uma governação com rigor e com transparência sem ter dados objetivos. E a estatística aqui apresenta aqui um papel central, estratégico. E é nesta medida em que eu penso que, acima de tudo, nós temos que ter um diagnóstico bastante rigoroso do país que temos. Que Angola nós temos hoje. E, em função deste diagnóstico, procurar um amplo consenso nacional para sabermos para onde caminhamos. Procurar, através do diálogo, termos um rumo partilhado. Um rumo partilhado para que não tenhamos uns a andar para a direita, outros a andar para a esquerda, outros a puxar para trás e efetivamente, esta partilha não existe. Este debate comum não existe. Nós, UNITA, algumas vezes quisemos levar à Assembleia Nacional o debate global de que Angola temos, para onde caminhamos. Por exemplo, fala-se muitas vezes do passado. Quando os debates são mais quentes, há uma parte de uma bancada na Assembleia que vai sempre buscar a guerra como defesa última. E nós um dia dissemos, vamos debater as razões da guerra.
as responsabilidades da guerra também não aceitaram. Porque se tivéssemos feito este debate, iríamos também ajudar todos a entender que, de algum modo, culpados são todos, responsáveis somos todos, e a partilha de responsabilidades éramos capazes de pôr-nos num caminho único. Portanto, os diagnósticos são extremamente importantes, a busca de consensos são muito sérios, e um debate estratégico com todas as forças vivas para definir devidamente o rumo é incontornável, que é algo que nós também não temos. Sr. Presidente, tem agora a minha vez de perguntar. 45 anos passados, e a questão central que nós colocamos foram 45 anos de independência ou de assalto, estou a parafrasear, não ipsi verbis, ou de assalto aos cofres do Estado. Quando olha para a nossa situação e pelo sistema que nós tivemos de partido único, inevitavelmente ele conduziria aos assaltos aos cofres do Estado. O que é que lhe diz? Com que cara é que vê Angola, enfim, 45 anos depois de tudo que aconteceu, que nós vivemos agora? Estamos a pagar as consequências, sem hospitais, sem escolas e etc. De facto, este nosso país testemunho de um percurso bastante pesado, direi mesmo. 45 anos por fases bastante rigorosas, se nós quisermos dividi-las até não por espaços muito amplos, dizer que o sonho de uma independência de muito curto espaço de tempo de sonho, seguido de uma guerra civil. Muito má, muito negativa, uma guerra civil com responsabilidades também. Mais uma vez eu dizia, seria bom um dia podermos ter feito o debate das causas, das razões e das responsabilidades. Íamos partilhá-las todos. 18 anos depois, um momento de grande esperança. Os acordos de Bicesse trouxeram, de facto, o novo sonho de uma Angola plural, uma Angola democrática, o fim de um período também de partido único, um período de liberdades, mas de pouca duração, infelizmente, seguido de uma nova guerra longa. Então, nós temos aqui um período de guerra e hoje, já, felizmente, um período longo de paz. 18 anos de paz não são poucos anos. E eu sou daqueles que afirma muitas vezes, felizmente fizemos esta paz e tivemos no início e numa parte bastante substantiva destes anos de paz muitas disponibilidades financeiras. E, portanto, nós hoje não podemos dar-nos ao luxo e a irresponsabilidade de atirar para a guerra as causas todas do diagnóstico extremamente desagradável que temos de um país onde os aspectos da pobreza são galopantes, aumentam todos os dias, de um país que não se soube construir, não construiu infraestruturas, apesar da quantidade extraordinária de reservas estratégicas que nós tivemos, e é possível, sim, voltar à sua pergunta e dizer que este país esteve ao assalto completamente. Quem fala de corrupção, e há quem diga, não é corrupção, foi um roubo descarado às riquezas deste país. E, portanto, hoje temos uma população que partilha conhecimento efetivo. Hoje as pessoas já não são enganadas com facilidade. E é muito bom que assim seja. Mas também uma grande preocupação da minha parte. Nós estamos a esgotar as reservas todas. Não são só reservas financeiras, não são só reservas daquilo que são riquezas de subsolo. É também a nossa capacidade de resistir. O angolano hoje começa a mostrar que começa a perder algumas energias, começa a enfraquecer um pouco perante tanta expectativa. E eu há pouco cumprimentei os angolanos todos que estão no país e que estão fora. Há, de facto, gerações de angolanos sofredores, com uma grande expectativa e que hoje claramente estão cansados de esperar. E é este o grande fenómeno das últimas semanas. A juventude, sempre irreverente, entendeu ocupar um espaço e protagonizar. E a juventude veio a público dizer: não aceitamos mais entregar a terceiros tudo o que é o destino das nossas vidas. E nós temos que tomar bem a consideração deste fenómeno. Todos nós. Os atores estratégicos em particular, e muito em particular quem nos governa, que tem responsabilidades acrescidas. É importante que quem governa encontre uma capacidade de dialogar com esta ampla franja, que é maioritária no nosso país. Eu li ontem algumas estatísticas e dos 16 aos 24 anos, sabe que porcentagem temos da população?
62% da população. Portanto, uma maioria extraordinária que perdeu medo, que está desempregada, está sem escola, está sem esperança, sofre muito, muito mesmo, está numa pobreza extrema e está a reivindicar direitos. E nós entendemos que temos que nos pôr do lado desta juventude. Neste aspecto, parece-nos que os poderes estatuídos não gostaram da nossa posição. Devíamos dizer que os jovens têm a razão em manifestar. Os jovens devem ser ouvidos. E nós reafirmamos, efetivamente, esta mensagem. Portanto, 45 anos depois, se me perguntar, o roubo foi só de ontem ou feita a transição da gestão do Estado, a mais recente, os roubos continuam? Indiscutivelmente, os roubos continuam. E nós temos detalhes destas questões, detalhes. O presidente da UNITA, que aqui vos fala, entendeu antecipar o Estado da Nação. E alguns dias antes do Sr. Presidente da República fazer a sua mensagem do Estado da Nação, nós fizemos uma conferência de imprensa plena de detalhes, de dados, de indicadores objetivos. Nós mandamos estudar 3 anos de contratação pública de João Lourenço. 3 anos. Fomos buscar todos os diários da República durante os 3 anos de governação. E o que é que nós descobrimos? Descobrimos coisas gravíssimas. Nós descobrimos que dos 139 instrutivos publicados em Diário da República, o Sr. Presidente autorizou todos aqueles, 107 não tinham sido feitos por contratos, por concursos públicos. 107 foram entregas diretas, contratação simplificada. O que é que significa? Significa que foram escolhidos as pessoas a quem foram entregues as obras do Estado. E para quem sabe, para quem estuda os fenómenos da corrupção mundialmente, nós sabemos que o fenómeno da corrupção é fundamentalmente grande na contratação pública. E, portanto, não é transparente não fazer concursos. Mas os outros 28, dos 107, fomos estudá-los, também não houve concursos. Acabaram por ludibriar, efetivamente, os observadores menos desatentos e não há, efetivamente, a transparência na contratação pública. Isto é um perigo a todos os níveis, fora outras incidências. Lamentavelmente, o Sr. Presidente passou à margem deste desafio que lhe deixamos. Não disse uma palavra sobre esta matéria. E chamo a atenção, alguns das entregas diretas da contratação simplificada são superiores a $1.000 milhões. Portanto, vejam, agora, portanto, nestes 3 anos, nos diários da República. Uma chamada de atenção a quem investiga, aos seus jornalistas, à sociedade em geral. Isto é um alerta extraordinário de que os roubos não pararam. Portanto, a corrupção continua legal a ser publicada no Diário da República. Sem dúvida, lamentavelmente. Eu vou tentar, enfim, fazer uma chamada de atenção. Na nossa produção, nós tínhamos conseguido trazer Tínhamos preparado algum material de testemunhos, porque esta conversa é também extensiva. Queríamos trazer um pouco o lado, enfim, do cidadão Adalberto Costa Júnior, as vivências que teve no Quingenja, e fomos convidar, enfim, convidámos, aliás, pessoas, colegas, antigos colegas de escola, alguns posso citá-los de memória, falo nomeadamente o Anselmo Benchimol. Eu acredito que a esta hora, se estiver a acompanhar-nos, muito boa tarde. Ele foi muito prestimoso na produção enfim, dos vídeos que nós recebemos. Também marcou-me muito o Francisco Baiano. Enfim, todos eles contando histórias inéditas. Se possível, vamos, portanto, trazer, independentemente das condições técnicas. É verdade que o nosso guião sofreu algumas alterações. O Emanuel Lopes, que nos está a ouvir a esta hora, pedimos compreensão, ele é muito rigoroso, e então teremos aqui algumas adaptações. Mas, se possível, na medida do possível também, contamos, efetivamente, a introduzir esses testemunhos que vão dar a ver ao mundo o lado cidadão de Adalberto Costa Júnior. Chiaca? Pois, eu gostaria de me apegar à deixa do Sr. Presidente da UNITA quando fazia, digamos, este breve diagnóstico do país que temos. Falou da questão das manifestações motivadas pelo desemprego, falou da pobreza, enfim. Mas, apesar de haver todos esses indicadores, e inclusive o Sr. Presidente, parafraseando, dizia que a corrupção continua atual e legalizada,
A semana passada, o índice britânico de credibilidade internacional deu nota positiva a Angola. A Angola subiu 37 lugares. O que é que lhe parece? Eu trago outro indicador internacional. Eu acompanhei há muito poucos dias, a Transparência Internacional estava a pôr Angola mais em baixo. Então agora é preciso verificar se não se tratam aqui também de alguns lobbyings, porque infelizmente corre muito dinheiro e compra-se muita opinião também. Agora, de forma muito objetiva, nós vivemos no país real. E o país que nós vivemos, eu acabei por citar há pouco um elemento mais objetivo do que o Diário da República do meu país publicado, não é possível fazer qualquer contestação. Portanto, não é verdade que nós estejamos hoje com circunstâncias, alguma coisa melhorou no marketing. Seguramente, a transição para esta nova presidência deu-nos clara percepção de que se investiu muito no marketing político. Investiu-se muito na imagem e nós também quisemos acreditar naquilo que era, diria, o paradigma daquela altura, o combate à corrupção. Já não acredita o Sr. Presidente? Eu penso que os angolanos em geral não acreditam, porque eu, independentemente hoje de ser Presidente da UNITA, ontem de estar vinculado a um partido político, eu sou angolano. E a minha condição de angolano sobrepõe-se à minha condição de membro da UNITA. Eu aspiro a ver um país estável, um país desenvolvido, um país onde a pobreza diminua, onde as crianças tenham acesso à escolaridade, onde efetivamente as infraestruturas existam, com rigor, e portanto sabemos o quanto a corrupção impede estes serviços, este desenvolvimento. E a grande verdade é que nós tivemos aqui vários momentos desde que esta transição de poder se deu. 2017 com uma grande esperança de mudança, uma grande esperança de abertura, inclusive a pluralidade na comunicação social. Vejam o que é que está a acontecer. O Presidente da UNITA, estas últimas semanas, foi alvo de um assassinato de personalidade. Telejornais inteiros a falar da pessoa do Presidente da UNITA sem o convidarem, sem convidarem representantes da UNITA. Convidavam, sim, terceiras pessoas que falavam mal. E, portanto, esta é a expressão pragmática de que nós estamos a regredir nos direitos constitucionais, nos pressupostos de uma democracia que efetivamente funcione. O Estado democrático e de direito não pode ser avaliado por pressupostos desconhecidos. Há princípios mínimos, exigências mínimas que determinam o direito à informação, o direito à reunião, o direito à manifestação. Quer dizer, são direitos, o direito à oposição estão constitucionalmente protegidos e nestes aspectos nós estamos a regredir extraordinariamente. E, portanto, o combate à corrupção, deram 35 pontos, vejam o que se passou com alguém que é membro do próprio gabinete do Presidente da República, que está hoje com um debate público acentuado e quando os jornalistas querem debater este assunto, vem a censura sobre os órgãos públicos, impedem estes debates e, pelos vistos, o Sr. Presidente da República teima em proteger este tipo de realidades. Portanto, é incompatível dizer que se combate a corrupção e depois não se faz concursos e se faz contratação direta, como é incompatível dizer que se combate a corrupção e escolhe-se os alvos, aqueles que vão à PGR e aqueles que ficam protegidos pelo poder estatuído. E, portanto, nesta matéria, todos hoje, não há ninguém mais que desconheça a nossa realidade. Sr. Presidente, eu retive aqui duas palavras, assassinato de personalidade. Parecem muito fortes, todavia é o que parece que temos vindo a assistir. O senhor, enfim, dirige a UNITA há um ano, sensivelmente, e, entretanto, cedo começou a sentir a pressão desta ação psicológica. Como é que reage, sabendo todos que, quando estamos sob pressão, perdemos serenidade e a tendência é enervar-nos? Como é que consegue lidar com esta serenidade para manter as coisas fluídas, funcionais, sem exteriorizar este nervosismo? Olha, na verdade, quem está hoje na vivência política e no caso do Presidente da UNITA vem-no fazendo há muitos anos. E eu gostava de ser surpreendido, mas habitualmente é difícil de ser surpreendido. Quando assumi estes desafios, conheço o regime e, portanto, não me surpreendeu de forma alguma alguns atos que marcaram, por exemplo, este ano. Eu tive a oportunidade de ter uma belíssima audiência com o Sr. Presidente da República, devo dizer. Em fevereiro tive uma audiência privada
Não foi completamente sozinho, eu fiz-me acompanhar pelos 2 vice-presidentes e o Sr. Presidente estava acompanhado por 4 dos seus principais assessores. Foi uma conversa sem limites de horário, uma audiência muito boa, seguida depois de uma audiência individual. Pedi-lhe para uma conversa a 2 apenas e ela cedeu, foi muito bom. E eu fui absolutamente transparente em partilhar com o Sr. Presidente a nossa absoluta disponibilidade em trabalharmos em prol da constituição de alicerces estáveis para construirmos a Angola desenvolvida e moderna do amanhã. Em partilhar com o Sr. Presidente os desafios para termos essa Angola desenvolvida, porque hoje não temos pressupostos para isso, nem de perto nem de longe. A formatação do país que temos hoje não permite esta condição de termos uma economia pujante, de termos um país com direitos e liberdades. Não permite mesmo. Se nós não fizermos uma revisão da Constituição, se nós não fizermos uma reforma do Estado, se nós não tivermos efetivamente, no que diz respeito à economia, posições de uma transparência absoluta, do combate à corrupção de facto, nós não vamos longe. E a grande verdade é que a conversa foi excelente, mas depois os atos a seguir não confirmaram efetivamente a possibilidade de materializarmos esse caminho comum, porque mais do que partidos nós temos que abraçar soluções para o país que nós temos. Então, volto atrás para dizer que uma das questões que eu partilhei foi efetivamente o uso e abuso de algumas instituições públicas no combate contra a UNITA. E não é exclusiva, outros partidos também se queixam. Nós temos em todas as instituições do Estado democrático check and balances para garantir o bom funcionamento da democracia. E as instituições check and balances são, por exemplo, o próprio Tribunal Constitucional. Por exemplo, a Comissão Nacional Eleitoral, por exemplo, a ERCA, que avalia as questões da imprensa. E quando estes check and balance não funcionam, as democracias não funcionam bem. E eu partilhei com o Sr. Presidente atos de compra de dirigentes da UNITA por parte dos serviços de inteligência. Nós temos um jornal que, sem contactar comigo, publicou em primeira página, muito recentemente, todo um plano maquiavélico, verdadeiramente monstruoso, inexistente nas democracias, de combate do presidente da UNITA, portanto, líder da oposição. A verdade é que, publicado este jornal, as semanas seguintes vieram confirmar que aqueles conteúdos estão em prática. E devia ser um alerta para quem nos governa. Como é que portanto, defender-se? Desculpa? Como é que pensa defender-se? Eu não tenho que me defender, eu vou continuar a fazer a vida que eu sempre fiz. Tal como disse aqui, eu gostava de ser surpreendido. Eu não fui surpreendido. Eu estava à espera, de algum modo, que a atuação fosse esta. Porquê? Porque eu olho para trás. E foi esta a prática no passado. Embora nós possamos dizer, ok, houve um passado de guerra, de algum modo a guerra justificou o uso e abuso de algumas instituições, mais uma razão para eu olhar hoje e reprovar completamente os comportamentos que nós estamos a assistir, porque as instituições democráticas estão a desaparecer, e isso é muito mau para um país que pede investimento estrangeiro. As pessoas não se enganem, não é possível nós termos o combate a direitos constitucionais e depois querermos que os investidores estrangeiros venham para Angola. Não funciona, porque os investidores estão atentos. Eu li ainda ontem o Herald Tribune, um jornal extremamente importante inglês, e publicava as nossas manifestações, a violência, os mortos, e estas questões atentam claramente. Não adianta muito fazermos um grande esforço de recuperação económica, espero que seja genuíno, quando depois coartamos as liberdades. Não há desenvolvimento económico sem liberdade. Não existe mesmo, quer dizer, não nos andemos a enganar. Então, eu lido com isto com alguma tranquilidade. Diria, não tranquilidade passiva, não gostaria que fosse assim. Mas gostava de ser surpreendido de ver um cenário contrário. Sr. Presidente, Mas vamos sempre a tempo de mudar. Portanto, em relação à sua pergunta, por que é que estou a dizer estas questões? Eu estou a dizê-las para partilhar com quem nos ouve, para fazer diferente. Porque eu sou daqueles que acredita na pessoa, acredita no homem. O homem é um ser inteligente. E um ser inteligente que tem que também ser um ser corajoso. É claramente inquestionável as más práticas que nós temos hoje. Brutais. E olha, eu vou acrescentá-las. A UNITA nas últimas semanas foi alvo de algo inacreditável.
uso dos tribunais, uso do sistema bancário. Nós temos contas bancárias absolutamente fechadas por ordens que vêm por conveniência, tudo de repente. Vai-me perguntar assim, está surpreendido? Não estou. Não estou. Porque é o Estado que temos, que precisa de melhorar a sua postura, e eu mesmo vou avaliando da possibilidade até de juntar todas estas ações e levá-las às nossas instituições judiciais. Testar as nossas instituições judiciais e ver até que ponto temos ou não instituições judiciais independentes, porque hoje temos tanta prova da violação daquilo que é Estado de Direito, que, francamente, acho que devemos, efetivamente, agarrar nisto e levar a quem de direito para termos um melhor Estado, que sirva ao cidadão, que represente todos e que, portanto, nos proporcione a Angola que nós todos sonhamos. Sr. Presidente, eu, enfim, vou algumas vezes intervir para limitar e dar oportunidade. Exatamente, e dar oportunidade aos nossos internautas, que são, ao fim e ao cabo, o motivo da nossa live. Todavia, também queremos recordar aos nossos internautas que estamos com a produção a trabalhar nos áudios, nos vídeos, para que efetivamente possamos ter aqui testemunhos sobre, enfim, a vida do cidadão Adalberto Costa Júnior. Há uma pergunta que vem agora a propósito do que disse. Falou das manifestações. Como é que o Presidente viu aquele cenário de linchamento em asta pública, praticamente, com um disparo de uma arma, enfim, creio, de fogo, e depois toda aquela polémica de levar o corpo para o hospital, a polícia dizer que não desconhecia esta ocorrência, esta morte. Num cenário, neste cocktail, neste ambiente que nós estamos a viver, em que parece que se usa a imprensa para mobilizar afetos para próximas cabidelas, porque as cabidelas parecem um ritual do regime no poder. Estou a falar de cabidelas, derramamento de sangue, coisas muito sérias. Estou a falar de 27 de maio. Qual é a sua opinião? Como é que olha para isso tudo, Sr. Presidente? Olha, olho para isto tudo com acentuada preocupação, como é normal. Nós todos somos testemunhos da nossa história e nós todos sabemos o quanto, um pouco o que chama de afetos e desafetos, em determinados momentos marcaram práticas dramáticas e que são partes muito negativas que devem ser estudadas, olhadas, recordadas. O seu nome é permanentemente atirado para a promoção destes eventos. Eu penso que fica ali vincado, não é? Eu penso que esta precipitação já tem resposta. Quem o fez hoje provavelmente está arrependido. A manifestação do dia 24 foi toda ela transferida à responsabilidade da UNITA, em particular do seu presidente. Por isso é que, dizia eu, assistimos àquela, diria assim, aquele assassinato de personalidade que eu creio que não funcionou grandemente. Para dizer o quê? Nós temos dirigentes que entenderam, enquanto cidadãos, participar na manifestação. É um direito que lhes assiste. É verdade que daquela para a atual, nós também não queremos facilitar quem intoxica a opinião pública e nós pedimos, inclusive, a estes dirigentes que se distanciassem completamente. E a verdade é que isto não alterou nada, o ciclo do comportamento, da violência, das mortes, do assassinato de jovens, enfim, e portanto hoje toda a gente percebeu que este é um movimento genuíno, é o povo que se está a manifestar, são os jovens que se estão a manifestar e portanto ficou desmontada essa intoxicação que alguma imprensa pública se predispôs de facto a fazer e mal. Mas eu vou recuar um pouco no tempo e vou trazer aqui o caso, por exemplo, do Dr. Dala. O Dr. Dala, que morreu numas circunstâncias que nós todos continuamos à espera do resultado do inquérito. Eu devo dizer que eu recebi a indicação a um nível mais alto das nossas magistraturas de que se tinha aberto um inquérito para apurar as responsabilidades da causa da morte deste médico. Alguém ouviu falar do resultado desse inquérito? Pois ninguém fala. Porquê? Porque neste nosso país a responsabilidade morre sempre solteira, nunca aparece ninguém a assumir as consequências dos seus atos. E tivemos a manifestação do dia 24 com 2 mortos, que
que também as instituições não assumiram. Como sabem, tanto as afirmações da senhora governadora, comandos da polícia e não só, até hoje recusam que tenha havido mortes, mas as pessoas foram aos funerais das vítimas desta manifestação. E desta vez repetiu-se a mesma questão. Recusaram que existisse e acabamos por ver um médico assumir que de facto tinha havido uma vítima mortal e também prisões e também violência desnecessária. Eu estou um bocadinho preocupado com esta carga excessiva sobre um direito constitucional. Enquanto presidente do partido, eu pedi inclusive, se o objetivo é limitarmos os direitos constitucionais, então quem de direito leve à Assembleia a proposta da adoção de um quadro legislativo diferente do anterior. Porque o atual quadro legislativo não permite efetivamente restringir os direitos de manifestação. E eu tenho a certeza que se a nossa polícia tivesse tido uma postura de proximidade, uma postura menos violenta, aquela juventude toda tinha chegado ao destino da manifestação sem nenhum problema. Aliás, isto ficou visível, eles não se faziam transportar de armas, de objetos metálicos, de outras questões. E é exatamente este apelo que eu faço. Autorize-se, ou melhor, não é necessário, não se limite os direitos constitucionais. Vimos províncias do país onde não se restringiu nada e não houve problemas. E, portanto, eu penso que o próprio governo devia tirar desta realidade toda também uma experiência positiva de futuramente instruir as instituições a cooperar com o cidadão, instruir as instituições a não limitar direitos e a aplicar, diria assim, a abordagem da força adequada ao fator risco. Quando o risco não é tão grande, não há necessidade de se disparar armas de fogo contra jovens, não faz sentido nenhum. Aliás, as convenções internacionais proíbem completamente. E eu espero que os balanços negativos a todos nós nos obriguem a uma nova reflexão. A todos nós nos obriguem a criar pontes para não mais se repetir estes cenários. Vivemos em paz, não há necessidade de se perder vidas de jovens em tempo de paz. Portanto, fundamentalmente estas questões. O senhor presidente da UNITA falava em instantes, num aspecto muito interessante, dizia que as instituições democráticas no país estavam a desaparecer, com essas últimas atitudes a que todos nós assistimos. Mas, por outro lado, permita que faça este link. Muito bem. Há algum tempo vimos ouvindo sobre a alegada alergia da parte do presidente da UNITA em relação às vozes internas que eventualmente se vão levantando, digamos, avessas àquilo a que às vezes é o seu pensamento enquanto líder. O que é que tem a dizer em relação a isto? Fala-se mesmo numa pequena ditadura interna. Eu fiz uma entrevista aqui há umas semanas atrás numa rádio de Luanda e o jornalista perguntava-me, e eu sei porque é que perguntava, como a senhora jornalista também, é que nós lemos muita coisa publicada nas redes sociais e muita dela apócrifa, portanto, usando outro nome, anónima. E hoje diria assim, é um canal muito fértil que vou buscar a reflexão que fez o jornalista Solombe aqui, efetivamente, do risco de uma contaminação de mentalidades, porque há textos verdadeiramente perigosos a correr na internet. Textos que apelam ao tempo dos massacres de 92, textos que apelam ao período anterior da guerra, textos que falam dos maiores dramas, efetivamente, que o país conheceu e que foram sempre prenúncio para a eliminação de pessoas e que é verdadeiramente perigoso. No que diz respeito a Adalberto Júnior, eu devo ser recordista de fake news neste nosso país. E eu chamo a atenção aqui a senhora jornalista de que nós, cidadãos, e nós, dirigentes, estamos cobertos da proteção do Estado. Como é que é possível o presidente da UNITA ter quase um fake news por dia, quase um vídeo por semana, quase uma montagem por dia, mas as nossas instituições, a PGR, os próprios serviços de inteligência, não apanham as origens destes atores?
E eu acho que é uma preocupação que devem ter, porque eu devo exigir a proteção, efetivamente, deste tipo de atuação, porque em muitos casos ela põe em risco segurança, põe em risco o direito de proteção de imagem, põe em risco muita coisa. Então, o que eu dizia nesta rádio, sem me perder, foi: traga-me nomes, consciente também de uma realidade. Vamos lá ser objetivos. A UNITA é um partido político, tem programas aprovados nos seus congressos, fora dos congressos tem a Comissão Política, que tem uma reunião anual, tem um comitê permanente, que é um órgão executivo coletivo, aliás, deliberativo coletivo do partido. O Presidente chefia estes órgãos, mas aqui a direção da UNITA é uma direção coletiva, com responsabilidade individual, dizia eu recentemente. Nós temos uma abertura muito grande, felizmente. Neste aspecto, a UNITA tem, em tempo de paz, 5 congressos realizados, com escolha absolutamente democrática das suas lideranças. Eu trabalhei com o partido para formatar a equipe que está hoje a interpretar as funções no partido. E olho que nesta equipe não olhei nem de perto nem de longe para apoiantes de campanhas que acabaram no Congresso. Não há campanhas aqui. E, portanto, enfim, é normal que às vezes aparece uma outra voz contra, mas eu não tenho este tipo de instabilidades. Eu não sei se não tenho rigorosamente nada. Era só para fazer um link muito breve. Deve trazê-las todas. Sim, era para fazer um link muito breve. O Sr. Presidente dizia que gostaria de ter nomes, sem claro, dúvida, para além destas páginas e notícias que surgem sem fontes identificadas. Muito bem. Mas recentemente, em conferência de imprensa, quando do anúncio da sua saída, desvinculação do grupo parlamentar da UNITA, o deputado agora independente David Mendes fazia referência a uma espécie de censura, uma tendência que existe e que era imposta pelo Sr. Presidente Adalberto Costa Júnior, inclusive as intervenções que os deputados fizessem na Assembleia Nacional pudessem ter uma vista de olhos prévia, permita-me aqui o termo. É boa. Estas perguntas são positivas, porque elas ajudam a esclarecer o cidadão que nos acompanha. Dizer, em primeiro lugar, que o Grupo Parlamentar da UNITA tornou público um comunicado em que desmentiu completamente esta impossibilidade total. O Presidente da UNITA, antes de ser Presidente da UNITA, foi Presidente do Grupo Parlamentar há muitos anos. Não acha estranho que foi de repente esta personagem passou a este tipo de posicionamentos? Por isso queremos que nos esclareça o Sr. Presidente. Não faz sentido absolutamente nenhum. Felizmente eu assisti, para além do grupo parlamentar, deputados individualmente terem imediatamente vindo ao público e desmentirem toda a linha esta questão. Não faz nenhum sentido, absolutamente nenhum. Eu devo dizer que, aliás, lia também que quem fez estas declarações, por hábito até fala de improviso, muitas vezes. Então, os improvisos também são controlados, quer dizer, não faz nenhum sentido. Aquilo que eu creio que toda a gente percebeu é que, em determinada altura, por alguma razão, alguns interesses ficaram alinhados num sentido distinto e, portanto, eu acho que, como bom democrata que sou, eu tenho que respeitar as opções que as pessoas fazem. Não há necessidade de virmos com intoxicações e outras questões. Reparei, inclusive, numa outra questão. De repente, este personagem ficou com escancaradas as televisões públicas. Não é estranho? Bastou fazer as críticas ao Presidente, tinha telejornais ao seu dispor, onde nunca se convidou, por contraditório, ninguém da UNITA, onde nunca se chamou o Presidente para dar a sua voz sobre a matéria, mas devo dizer que nós, dentro do respeito rigoroso e estrito da liberdade de opção, e é preciso dizer também que se trata de um deputado independente, nós achamos que tinha toda a liberdade de poder fazer as suas opções de se desvincular. Portanto, a esse nível, nada contra. Sr. Presidente, como tínhamos falado, malgrado os problemas técnicos que enfrentamos logo no início, tendo embora recuperado, cá estamos, e ligados aos internautas, tínhamos ficado com a promessa de passarmos algumas perguntas colocadas pelos internautas. Muito Temos bem. aqui uma. Muito bem. A senhora Emiliana Maria e faz a seguinte pergunta. Para o Sr. Presidente, como classifica a situação do nepotismo em Angola? Em seu lugar, pergunta ela,
a senhora Emiliana Maria, o que faria para evitar que este fenómeno continuasse no mesmo nível em que se encontra atualmente? Pois claro, o nepotismo é de facto um dos problemas grandes que nós temos, os abusos grandes, incentivo às liberdades, acima de tudo. Eu penso que este é um problema da sociedade, no seu todo. Não é um problema dos partidos políticos apenas, é um problema de governação, é um problema da nossa educação comum. Nós temos uma sociedade que, infelizmente, saiu de uma longa guerra e, durante essa longa guerra, também foi educada ao medo. Não te metas, menino não fala política, fica no teu canto. E o que é que isto traz? Isto traz depois o excesso de protagonismo de quem toma decisões, de quem tem poder, de quem manda. E, de facto, o nepotismo é um efeito que vem por consequência, efetivamente, destas restrições das liberdades individuais, também de uma consciência livre, de cidadania. E, portanto, isto deve ser combatido por todas as instâncias, isto deve ser combatido no âmbito da sociedade, no âmbito da escola, no âmbito da família, na imprensa pública, que deve ser uma imprensa que incentiva as boas práticas, nas comunidades. E, portanto, este é um trabalho de nós todos. Não apenas um trabalho, mas também uma postura. Absolutamente um problema muito sério. E que, fundamentalmente, é exercido sobre quem? Sobre os sem voz, fundamentalmente. Este é o grande problema. Sobre os mais pobres, sobre os sem voz, os mais débeis, sobre as mulheres. Enfim, é a grande realidade da sociedade que nós temos e que é preciso, de facto, combater. Pois, eu tenho uma outra questão a colocar, mas gostaria de fazer aqui mais uma vez um link, apegando-me à questão que o Alexandre colocava há instantes sobre a questão do nepotismo. A nível dos partidos políticos, esta durante muito tempo foi uma das bandeiras contra a qual a UNITA vinha falando, lutou a par do combate à corrupção, mas há vozes também que se levantam e depois rebatem e dizem que na UNITA também há casos de nepotismo. O Sr. Presidente quer explicar-se um bocadinho em relação a isto? É possível que aqui ou ali possa haver qualquer pessoa que vai para além dos seus limites, mas é bom que nos tragam, efetivamente, ao conhecimento deles. Porque se não os trouxermos, nós, aquilo que é a nossa vivência, não os conheço com rigor. Mas é preciso dizer que nós temos instituições que garantem que estas questões não ocorram. Olha, eu vou-lhe citar. Nós temos, para além de termos um Conselho Nacional de Jurisdição, que pode receber queixas dos membros, no sentido de violação de regras internas e externas, porque o Conselho Nacional de Jurisdição não avalia apenas o cumprimento estatutário, avalia também o cumprimento daquilo que são leis do próprio país trazidos para dentro do partido. Nós temos um Conselho de Ética que funcionou no passado por etapas dos congressos, mas que agora se tornou num órgão permanente do próprio partido. E eu posso lhe dizer que, independentemente anterior a termos formalizado o Conselho de Ética, que foi formalizado agora na Comissão Política como um Conselho definitivo, eu dei posse a alguns grupos de mais velhos, de maturidade plena, para poderem ir de encontro às necessidades de ouvir, de poder dar respostas com sapiência a eventuais conflitos que eles existem sempre. Portanto, há uma grande abertura a este nível. Mas fala-se bastante, porque eu penso que é mesmo normal que se fale bastante quando nós temos uma sociedade com filtros, muitos filtros. Eu, por exemplo, queixei-me muito na altura em que fiz campanha. Fui aquele que fui atacado pelos órgãos públicos e pergunto porquê. Porquê que os órgãos públicos atacaram um candidato na UNITA? Porquê? Parece-me que a este nível também fizeram algumas intervenções para além daquilo que são os seus próprios limites, e a verdade é que, feita a eleição, não fui chamado àquilo que é um direito absoluto. Olha, a semana passada, depois destas denúncias todas, fui contactado por um órgão estratégico nacional. Nós temos praticamente, agora temos 4. Temos as televisões, que são várias, quase 3, sob tutela do Estado. Temos a Rádio Nacional e outras rádios, e temos a parte escrita, a imprensa. Eu espero que nos estejam a acompanhar
e que corrijam efetivamente estas questões. Porquê? Porque é de uma comunicação aberta que nós também podemos fazer-nos conhecer, terminar um pouco com estas especulações ou confirmá-las, se for caso disso, e, portanto, a esse nível não tenho conhecimento próximo, próprio, de atos desse género. Mais uma vez, tragam-nos os factos, nós não os conhecemos. Sr. Presidente, eu volto a falar das condições técnicas. Era suposto que tivéssemos aqui alguns depoimentos, alguns testemunhos de colegas seus, mas por causa da qualidade do sinal que temos, eventualmente não os introduziremos. Vamos provavelmente conseguir um ou outro, mas uma boa parte deles não vai passar. Lembra-me agora... É muita pena, porque há pouco falava de dois colegas do Liceu de Francisco Baiano, sem dúvida, tempos muito particulares. O Ansel Benchimol falou de pormenores da sua vida em Portugal enquanto estudante universitário, não é? Mas o Benchimol é um amigo que também tem uma dimensão aqui de Benguela. Mas olha, ainda houve a Dona Paula, acho que é sua madrinha, com quem conversamos, e ela disse, corrigiu-me, disse, olha, eu não sou a senhora Paula, eu sou a mana do Adalberto. Enfim, houve histórias realmente, houve o Dom Viti, que também interveio, gostava de ter... Digníssimo arcebispo, e um amigo e um colega da minha mãe, mas que tem em comum com a minha mãe, comigo em particular, o facto de ser natural de Quingens. E também ilustre, o padre... a família. Exatamente, desculpa. O padre Abel Santos, que também fala... Todos eles concentram-se na abordagem sobre os seus pais. Os seus pais, devotos católicos, é isso que eles procuram declarar. Quando fazem um testemunho sobre eles, daí, estou a citar, Dom Vite diz que Adalberto Costa Júnior, não estou a bajular, não é? É de boa semente, são palavras dele. Portanto, passando este testemunho, que infelizmente não sei se a realização, a produção vai conseguir colocar, para nós ouvirmos de viva voz. Eu gostava de colocar uma outra pergunta, a Esmeralda, é do internauta. Ele pergunta, portanto, 4 anos de mandato, ou 5, e até 10, para quem está no poder, tem que ter um programa mínimo realista para que seja execuível. Se em 2022 fosse o Presidente, que prioridades à partida elegeria para executar minimamente e as pessoas perceberem, deixar história, fazer história, entrar para a história por um ato, por algo que conseguiu concretizar, ao lugar de pôr só a sonhar, as pessoas a sonharem, porque depois vêm as frustrações, que é o que parece que está a acontecer recentemente, ou que está a acontecer atualmente. Na verdade, o país que nós temos hoje tem desafios acrescidos, infelizmente. Nós, tal como dizia há pouco, temos 18 anos de paz, mas 18 anos que, infelizmente, não construíram as infraestruturas ou a consolidação da sociedade como deveria ser expectável ter-se construído. Vai-me dizer, não se fez nada? Não, seguramente fez-se alguma coisa, mas fez-se muito menos do que se deveria ter feito perante as grandes disponibilidades, diria mesmo financeiras, e de oportunidades, inclusive, de formatação de um país inclusivo que nós tivemos depois da guerra. Os fatores da unidade nacional, da construção de uma pátria-mãe de nós todos, não foram, de facto, aproveitados com rigor. E se me perguntar, investir em que bases? Olha, acima de tudo, investir muito, mas muito mesmo, nessa acomodação do angolano na sua terra-mãe. Nós hoje temos um país que é um país de pertenças. Tem cartão de determinado partido, tem oportunidades de emprego, às vezes até de proteção, às vezes de falta dela, e isto é uma das questões mais negativas da Angola que nós temos. Sr. Presidente, só uma perguntinha, desculpe. Nós fomos todos vítimas de uma corrupção generalizada, em que todos tinham direito à divisa. Isto criou hábitos de consumo que fazem hoje a ordem, e as pessoas contestam em parte o Presidente João Lourenço porque já não têm acesso àquelas benesses que tinham no passado. O
senhor correria o mesmo risco de ser contestado num dado momento por, eventualmente, voltar a colocar a vida. Hoje as pessoas fazem referência ao saco de arroz que custava, acho que era 3.000 kwanzas, a data em que Eduardo Santos estava no poder, apesar de que o arroz não fazia parte, antigamente, do hábito alimentar principal dos angolanos. Não corre este risco, porque as pessoas, enfim, se calhar não perceberam, mas estavam a ser alvo, quase todas elas, generalizadamente, estavam a ser vítimas de uma corrupção generalizada, não é? Havia preços que eram subsidiados pelo Estado. Como é que o senhor pensa que podem enfrentar todos esses vícios criados ao longo dos 45 anos? Eu não terminei há pouco a intervenção que vinha fazendo, mas redireciono para dizer que eu comecei por dizer que nós temos hoje um país com problemas acrescidos e que poderíamos ter resolvido uma boa parte deles, mas que não ficando resolvidos hoje, estamos com um cenário bastante complexo, com uma amplitude muito maior de desafios e sem disponibilidades extraordinárias como tivemos ontem. E, portanto, tenho bem consciência de que nós não temos, efetivamente, facilidades. E pode perguntar, ainda assim, concorrem com uma oferta de uma proposta para uma alternância amanhã em eleições. Temos um bom programa e temos convicções particulares, muito próprias. Olha, eu sou daqueles que, de facto, não tinha muitas dúvidas de onde começar a trabalhar. Eu comecei por falar da inclusão. Os muros em Angola estão muito altos, construídos nos interesses individuais. Estão muito altos, construídos nos interesses partidários. A agenda que o país hoje tem não é uma agenda nacional, é uma agenda do interesse do partido que governa. Isto é gravíssimo. Alguém poderá estar a ouvir-me e dizer que está a exagerar. Não, não estou a exagerar. Vejam como se deitou por terra o desafio das eleições autárquicas. E deitou-se por terra consciente de que esta é a vontade da maioria dos cidadãos angolanos. Podendo acontecer em 2022 também. Nós estamos a fazer uma pressão para que elas ocorram em 2021. Okay. Porque quando se fala numa intervenção em outubro, que já não é possível fazer as eleições em 2020, é óbvio que naquela altura já não era possível, mas é preciso dizer que não foi possível, porque quem estava a fazer aquele discurso não quis que fosse possível. E, portanto, hoje temos tempo. Eu só espero que nós não cheguemos a outubro de 2021 e a mesma pessoa, naquela altura, venha dizer já não podemos fazer as eleições em 2021. E, portanto, eu gostava de facto de propor aqui. A sociedade angolana espera deste governo um caminho a seguir, uma luz no fundo do túnel. E nós temos uma lei, a Lei de Institucionalização das Autarquias Locais, que está pronta há 3 anos, que foi votada na Generalidade há 1 ano e meio e que não é agendada. E não é agendada porque quem governa não quer, não deixa agendar. Não é por outra razão. E temos hoje, efetivamente, a Assembleia limitada nos seus atos à vontade política de quem governa este país. Então, a nossa proposta é conhecida. Façamos uma gestão de servir o cidadão. Andemos de encontro à vontade da maioria dos angolanos e, por que não, agendar a Lei da Institucionalização das Autarquias em dezembro? Não tem nenhum limite, já que, para este mês, a agenda já está ultrapassada. Não aceitaram agendar este mês. Eu quero lhe dizer, sem dúvida, não tem rigorosamente nada que falte. Aprovemos a Lei da Institucionalização das Autarquias e isto permite acabar com essa desculpa de mau pagador, infelizmente, é mesmo uma desculpa de mau pagador, de que não é possível convocar eleições sem o respaldo jurídico todo completo. Isto é uma coisa de mau pagador quando a mesma pessoa manda no partido, manda no governo e não permite o agendamento através do seu grupo parlamentar. O MPLA, se quiser, agenda quando bem entender, porque não tem mesmo nenhuma limitação. E é por causa destas questões que nós muitas vezes dizemos que é perverso a mesma pessoa ocupar essas 2 cadeiras. De manhã está a assinar como chefe do governo, à tarde está a assinar como presidente de um partido político, onde depois há vício de interesses e onde, infelizmente, por causa desta sobreposição, temos um país com uma agenda partidária, em vez de termos um país, efetivamente, com uma agenda nacional. Mas eu vou para a pergunta anterior. Investir na inclusão, investir profundamente na educação e na formação.
como fatores de garantia de uma Angola da manhã. Mas é preciso coragem. Nós olhamos para os países à nossa volta, por exemplo, para uma África do Sul, e vamos ver a percentagem que o OGE tem neste país direcionada à educação. E não se compara connosco. É preciso coragem a este nível. Vamos, então, verificar também como é que se trata o homem angolano. Em que circunstâncias ele se encontra. Olha, eu, por causa deste live, ontem, chamei uma pessoa amiga que trabalha numa organização que mais apoia o governo no âmbito de diagnósticos transversais sobre as populações do nosso país. E ele mandou-me alguns documentos extremamente importantes, estratégicos, que nos fala, que nos mostram, enfim, estudos muito profundos sobre as razões da pobreza, sobre as razões das mortes em vários setores e várias idades, sobre o peso das mães solteiras, sobre uma série de fatores nas nossas comunidades. E li, por exemplo, um estudo muito amplo sobre a questão das infraestruturas, do saneamento básico, por exemplo. E encontrei no saneamento básico uma das grandes causas do número elevadíssimo de mortes que temos neste nosso país, onde vinha neste estudo indicado que menos de 1% das águas residuais são tratadas no nosso país. E então o que é que acontece? 60% da população defeca ao ar livre. São dados objetivos deste estudo absolutamente rigoroso. Estamos a falar de um pinico ao céu aberto, não é? Do ser o maior do mundo. Estou a falar da nossa Angola. 60% do cidadão, nas cidades a percentagem é um bocadinho menor, não é muito menor, o que preocupa imenso, defeca ao ar livre. Então o que é que acontece? Vêm as chuvas e enfim, aquilo é arrastado e o que é que acontece? Cai nas cacimbas. Fundamentalmente porque não se tem água canalizada em geral. E o que é que acontece? Vamos consumir, efetivamente, estas águas contaminadas, diarreias, problemas dramáticos, infecções de vários tipos, muitos problemas. E o estudo diz que por cada dólar que se invista, efetivamente, no saneamento, são 9 dólares que se poupam em tratamentos de saúde. Isto sem falar nas vidas que se poupam. E o estudo diz que em Angola não há nenhuma instituição central a defender o saneamento. Não existe. Isto é muito grave. Este estudo determina, por exemplo, que para se ter água para todos, Angola tem um déficit de cerca de 40 mil especialistas a nível nacional para poder levar água às comunidades. São questões que parecem pequenas? Não são. E que aspectos internacionais, organizações internacionais investiram para a formação destes especialistas. E o governo angolano não pôs um pequenino valor para completar este espaço de escolas de formação acelerada, inclusive, de respostas para este tipo de realidades. É um estudo muito rico. Eu podia ficar aqui muito tempo a falar destas matérias, mas para dizer que o foco não é efetivamente os hotéis modernos, enfim, o foco talvez não seja como escândalo vermos os ministros até com uma certa juventude, e a juventude não é desprimor de competência, não é por aí, mas quando eu vejo um jovem ministro a ir lançar uma pedra da construção de um edifício e vir a público dizer que daqui a 18 meses este é o edifício que vai acompanhar a realização das autarquias, isto é criminoso para o país. Isto é inaceitável para um país como o nosso, porque isto é uma falta de respeito total pelo cidadão. É uma falta de respeito total pela expectativa das nossas comunidades. Estão-nos a dizer que aquela pedra e aquele discurso estão-nos a querer retardar a expectativa da realização do país, estão a aumentar a pobreza, estão a contrariar a vontade do cidadão por este tempo, para satisfazer quem? A agenda partidária? A acomodação daquelas pessoas? Os jovens devem ser progressistas. Não podemos ver jovens hoje abraçados a vícios dos mais velhos na governação. E é uma frustração muito grande ouvir este tipo de posicionamentos, que nós refutamos completamente. Sim, e dizemos-lo aqui como partilha, para não se repetir este tipo de questões. Angola, para fazer autarquias, não precisa daquele edifício para nada. Só falta vontade política. Há administrações em todos os municípios do país. Não trabalham os administradores embaixo das árvores. Trabalham em edifícios, têm acomodação, têm condições e, portanto, é só vontade política, não é mais do que isso. Já que falamos ainda em eleições, e é um tema incontornável, talvez coloque duas questões muito breves.
uma delas ainda no âmbito da questão da realização das eleições autárquicas. O Sr. Presidente da República falava justamente neste adiamento, porque ele diz que nunca tinham sido convocadas e que a conjuntura da Covid-19 terá contribuído para que elas continuassem em banho-maria. Permitam-me aqui o termo. A UNITA teria, se tivéssemos que, digamos, olhar de forma prática para essa questão, algum calendário a sugerir para que as eleições autárquicas aconteçam, e já que também a UNITA fala recorrentemente na questão que tem a ver com a fraude eleitoral, já que caminhamos também para a realização das eleições gerais. Não queremos falar nisso, por isso é que antecipamos os desafios. Sim. Não queremos falar na fraude. Então, nós queríamos saber do Sr. Presidente, e eu li há algum tempo uma entrevista que o Sr. Presidente cedeu a um outro órgão, que não acreditava muito na probabilidade de ser fácil a alternância política no país. Já que não se quer olhar para as consequências, mas a prevenir esta questão, um projeto claro, medidas claras traçadas da parte da UNITA para se prevenir eventual fraude eleitoral? Desculpa ter colocado duas questões. Não, são questões extremamente importantes. Dizer que nós nunca deixamos o espaço vazio. O Presidente da UNITA abriu o ano político de 2020 com uma intervenção, dia 11 de janeiro. Uma intervenção pública que depois foi acompanhada por propostas formais dirigidas às instituições. E, portanto, nós naquela altura, em janeiro de 2020, nós dizíamos às instituições, nomeadamente ao partido que governa, temos um ano pela frente. Falta o agendamento da lei da institucionalização das autarquias. Veja, em janeiro faltava a mesma lei que falta em novembro. Portanto, isto é só mais uma vez do que a prova de que não há vontade política aqui. Nós propunhamos aprovar esta lei até março. E, dizíamos nós, é fundamental fazer um novo registro eleitoral. E por que é fundamental? Porque a base dos cidadãos maiores tinha sido alvo de um trabalho, de uma peritagem, de uma auditoria, e a auditoria tinha determinado muitos problemas. E eu trago para aqui uma questão que é pública. Das eleições de 2017 para as de 2012, desapareceram dos ficheiros cerca de 3 milhões de cidadãos. E desapareceram para uma base menor. Nós sabemos que temos um país com crescimento contínuo da população. Não há uma diminuição dos números, há um aumento substantivo dos números. Como é que em 2012 nós tínhamos 9 milhões de cidadãos maiores na base de dados e em 2017 só tínhamos 6 milhões? Portanto, veja o escândalo deste tipo de procedimentos. Não há transparência. E é por causa disso. Nós não queremos falar de fraude na altura das eleições. O Presidente da UNITA preferiu antecipar os desafios. Falar com transparência e com verdade para o cidadão. E nós temos hoje um problema extraordinário. Nós temos uma CNE, toda ela formatada em bases partidárias. Nós temos hoje uma espécie dos comitês de especialidade do MPLA a mandar na Comissão Nacional Eleitoral, na sua administração eleitoral. E eu prefiro pôr este elemento a debate. Porquê? Porque nós estamos há muito a dizer que Angola precisa de fazer a reforma do Estado. Nós não podemos continuar a ter leis aprovadas para servir um partido, para ir de encontro às vontades do partido que governa há muitos anos, que, adquiridas as maiorias, aprova leis de sua conveniência. E, portanto, é por causa disso que assumo riscos e que venho com debates, com propostas muito transparentes. Abracemos aquilo que a comunidade da África Austral assumiu, a SADC, de que quem vos fala é deputado do Fórum Parlamentar da SADC. Eu explico. Nós, para além dos parlamentos nacionais, só temos em África uma região que ainda não tem parlamento regional. É exatamente a nossa. Todas as outras regiões do continente têm parlamentos a funcionar. A nossa tem um fórum parlamentar, porque o parlamento, que esperamos que se materialize daqui a pouco tempo, tem sido retardado. Eu sou vice-presidente do Fórum Parlamentar da SADC, dos deputados angolanos. E o Fórum Parlamentar da SADC aprovou a Lei Modelo Eleitoral para os países membros. E os deputados angolanos votaram favoravelmente a esta lei. Esta é uma lei completamente democrática, mas o Parlamento angolano não abraçou os aspectos democráticos desta lei. Portanto, vejam estes pormenores. Nós só estamos a pedir, leve-se ao Parlamento angolano a lei modelo da SADC, que nos vai resolver os problemas democráticos que a nossa lei não contém. E por essa razão, antecipamos estes desafios.
Comissão Nacional Eleitoral, que na Constituição diz independente, mas que depois a maioria do MPLA tira-lhe o independente e que acaba por ter maiorias absolutas a decidir em interesse partidário, nunca vão formatar eleições livres e justas. Por isso, mobilizemos cidadania, pressionemos as instituições, a abertura à democracia, porque eu disse aqui um pouco na conversa há pouco com os dignos jornalistas, desenvolvimento económico sem profunda democracia, sem liberdades, não existe. É preciso termos coragem, é preciso vender valores para depois irmos colher a formatação de um país mais efetivo, mais intrínseco, mais desenvolvido, mais democrático, mais livre. E, portanto, é dentro destes conceitos que nós propomos, e quero lhe dizer que nós temos leis praticamente terminadas. A UNITA tem uma comissão de trabalho para a reforma do Estado e para a revisão da Constituição. Nós propusemos estas duas realidades ao Sr. Presidente da República. Porquê? Porque, infelizmente, as maiorias que o MPLA tem no Parlamento impedem que qualquer outro partido possa tomar iniciativas de revisão da Constituição. É por causa disso que nós trazemos estes elementos ao debate. O angolano tem que saber que essas maiorias hoje estão a jogar contra o seu interesse. É preciso ter 1/3 dos deputados para pedir uma revisão da Constituição. E se for somar, todos os partidos da oposição não têm 1/3 dos deputados. E, portanto, são estes números que, com exceção de 92, o Parlamento teve um pouco superior a esta realidade no conjunto da oposição. Nunca mais aconteceu. Todas as eleições a seguir, o conjunto total da oposição tem menos de 1/3. Parece um pouco estranho, de facto, estas questões. Então, são alertas que nós lançamos aqui. É incontornável fazermos a Angola moderna sem uma revisão, sem uma diminuição dos poderes do Presidente da República, sem a eleição direta do Presidente da República. Reparem que a Constituição de 2010, que foi aprovada em 2010, acabou com a votação direta do Sr. Presidente. Isto tem consequências no funcionamento das instituições. 2 consequências. A primeira, o acórdão do Tribunal Constitucional. Hoje, o Tribunal Constitucional, a pedido do MPLA, foram 20 deputados do MPLA que escreveram ao Tribunal Constitucional. Tribunal Constitucional, o Parlamento pode fiscalizar o Governo, o Parlamento pode fazer auditorias aos ministros. Reparem, deputados a pedir a diminuição dos poderes parlamentares. Isto é um crime. O que é que o Tribunal respondeu? Não podem. E nós temos, desde 2013, limitações à fiscalização do Governo. Meus caros concidadãos, amigos, onde não há fiscalização, não há eficácia governativa. Não é possível. Onde as empresas não têm auditorias sobre os seus atos, não há boa gestão, não têm bons resultados. E, portanto, é consequência da Constituição que nós temos. A limitação dos poderes de fiscalização da Assembleia. Isto é qualquer coisa de absurdo. Agora, temos necessidade de retomar o outro elemento, a eleição direta do Sr. Presidente. Para quê? Para que o Sr. Presidente se sinta responsável para ir responder ao Parlamento. Para não ter poderes excepcionais que lhe libam, porque aquilo que existe hoje é, quando quisermos comissões parlamentares de inquérito, o Sr. Presidente tem que autorizar. Então, espera aí. Então, nós estamos a fiscalizar a sua gestão. Ele tem que autorizar a fiscalização à sua própria gestão. Isto é um absurdo. Quer dizer, isto é brincar conosco, com toda a gente. Portanto, é preciso, de facto, coragem para mudar estes paradigmas. É tudo isso que inquieta os internautas, que vão colocando questões relacionadas com o potencial de fraude que pode acontecer. Eu estou recordado, e vou aqui citar alguns nomes para elevá-los, não ficamos indiferentes: o Ado Tandala, o Garcia Chaves António e o Lisandro Carvalho. Portanto, todos eles levantam esta preocupação da fraude em 2022, pelo que, numa altura em que há, inclusivamente no Tribunal Supremo, estão, creio, 3 contenciosos sobre o processo que conduziu Manico à presidência da CNE. Bom, eu iria mudar de assunto. Um dos contenciosos foi de iniciativa da UNITA. Exatamente. Nós também interpusemos um recurso, um ato no sentido de limitar a posse, e mesmo depois da posse estamos a ver se conseguimos que o Tribunal Supremo nos possa dar razão no sentido de não termos na CNE
uma personagem que não respeitou efetivamente aos termos do concurso, uma personalidade contestada pela sociedade no geral e que vai ser, reparem, uma personalidade destas que vai fazer a gestão, dirimir os atos de uma Comissão Nacional Eleitoral, sem confiança dos partidos, sem confiança da sociedade. É bom que, de facto, se evite esta questão. Sr. Presidente, eu, Esmeralda, acredito só mais esta pergunta, a seguir depois vamos compensar, se tempo houver lá para frente, para chamar, enfim, para anunciar que a produção conseguiu finalmente localizar o depoimento do arcebispo emérito do Uambo, e vamos então usar e ouvir o que realmente ele diz sobre, enfim, os seus pais, dado que as pessoas procuram saber, enfim, quem é Adalberto Costa Júnior, enfim, se nasceu efetivamente no Kinjenje, isto às vezes tem sido polémica. Vamos então, se a produção está em condições de termos aqui, vamos ouvir o que diz Dom Vito em relação ao que efetivamente foram, portanto, os pais de Adalberto Costa Júnior, com esta declaração de que eram católicos devotos, e esta é uma expressão comum a todas as entidades que nós contactamos, nomeadamente religiosas, ligadas à Igreja Católica. Vamos ouvir. Falando do Adalberto, o Betinho, assim diz. Falando do Adalberto... Bom, parece-me que estamos com problemas do sinal, os problemas técnicos, e continuam. Portanto, esta é uma live que está a ser produzida em condições extraordinárias, 3 linhas deitadas abaixo, é algo excepcional. Mas está a correr, mesmo mal. E daí que pedimos muita compreensão por parte de quem nos segue, para que efetivamente possamos, enfim, levar a cabo a bom porto, em particular, este live que estamos a produzir aqui em companhia com a Esmeralda Chiac. Era suposto também que tivéssemos intervenções de Portugal, de um amigo da UNITA, João Soares, é um deputado muito despervidado, e ele toca exatamente, tinha levantado algumas perguntas, se calhar já as ultrapassamos. Como é que o Presidente da UNITA pensa no futuro, se for Presidente da República, ultrapassar toda esta miríade de problemas? Recebe sinal da produção que efetivamente a mensagem, o testemunho do arcebispo emérito do Uambo, Dom Vito, está pronto. Vamos então tentar acompanhar, com as nossas desculpas pelos constrangimentos que estamos a viver, mas são problemas alheios à nossa vontade. A vossa atenção. Conheceu a família dos pais do... O casal. Que se veio a constituir o casal. E qual era a conduta deles? Eram praticantes, eram católicos? Eram exemplares. Eram exemplares. Enfim, somos parentes, enfim, digamos assim, dentro da mentalidade nossa africana. Está-se a ouvir? São parentes que a minha neta, que está em Portugal, quando soube... Agora de seguida? Talvez. Até que, enfim, gente da nossa terra, nosso parente também. Enfim, mas, claro que em termos políticos é preciso muita sobriedade, sobretudo por parte de um bispo. Pois, entendemos. Eu alegro-me muito porque a CEASTE assumiu uma posição digna. Sim, senhora. Admiro muito os bispos, estão à altura, porque não alinharam com ninguém, mas defenderam a justiça e condenaram o mal. Sim, senhora. Olha, senhor arcebispo, que memórias é que guarda do Adalberto, que neste caso ainda não era nascido, mas veio a nascer depois da infância? Deve ter acompanhado de alguma forma a infância dele. Chegou a conhecer ele garoto? A infância do Adalberto, infelizmente, não. Dos pais é que sei mais. Os pais realmente eram exemplares. Gente de paz, gente, enfim,
do dever e da responsabilidade. Ele se chama Adalberto Júnior porque o pai era Adalberto da Costa. E ela, creio que é a Seu, creio que a mãe parece que se chamava Seu. Todos de linha. Nós éramos pequenos a vender cana-de-açúcar e tijãs. E os víamos assim, ainda sem idade de namorar, até que chegaram à idade de namoro. Sim, senhor. Pelo menos é de boa origem. Okay. De origem sã. Okay. De princípios. E não da rua. Senhor Arcebispo, muito obrigado por este testemunho. Muito obrigado pela sua solicitude. Muito obrigado mesmo. Sempre juntos. Obrigado. As palavras do Arcebispo Emérito Noambo, Dom Viti, eu retive essas palavras. Adalberto Costa Júnior é de boa origem. Assim é que está correto. Portanto, um testemunho muito forte. Recebe também sinal da produção que estará pronto já, enfim, a intervenção do General Chihuahua, um dos conjurados do 13 de março, e que, mesmo convalido, em convalescença, ele vem, enfim, o estado de saúde não estava bom, mas está a recuperar, está, mesmo convalido, aceitou enviar para nós o testemunho que vamos então reproduzir para todos os internautas, e para percebermos de onde assenta a legitimidade de Adalberto Costa Júnior na direção da UNITA neste ano que assinala hoje, dia 15 de novembro de 2020. A vossa atenção. Presidente, desde que elegemos para estar à testa desta coluna que a massa serve para a vitória. Almejamos o melhor de si, a sua dedicação tem que ser sempre aquela sobre a qual dizemos. Camada Presidente, aqui almejamos tenacidade, flexibilidade e conhecimento científico no desempenho das suas funções. Aqui, além do Camarada Presidente, que dirige-nos até a vitória final. E dirigiu-nos durante um ano, falta mais. E os votos anteriores foram feitos pela UNITA, que te elegeram. Mas os futuros votos serão feitos pelo angolano para eleger ser presidente da República. Porque você merece, você é dedicado, você é capaz, camarada Presidente. Tenho dito. Bom, daqui do General Chihuahua, um dos conjurados do 13 de março, a data da fundação do Partido UNITA, aqui a deixar o seu testemunho, enfatizando, encorajando o atual Presidente da UNITA, Adalberto Costa Júnior. Outro dos altos responsáveis da UNITA é Ernesto Mulato, é uma figura histórica. Também recebe o sinal da produção que ele está em condições de intervir. Vamos aproveitar as condições por agora para que efetivamente possamos dar vazão, mas infelizmente por razões técnicas já me estão a dizer que não vai ser possível. Vamos continuar aqui neste nosso espaço onde nos encontramos com o nosso entrevistado, o nosso convidado. Bom, hoje estamos praticamente dia 15 de novembro de 2020. A segunda força política do país que nunca foi entrevistada. Isto é uma notícia que efetivamente devia merecer destaque e que coloca efetivamente a exposição, portanto, a situação da nossa imprensa tradicional, mas que nós estamos tentando compensar aqui, apesar das interferências que estamos sofrendo, com as limitações. Daí não podermos introduzir algum do material que contávamos colocar, nomeadamente antigos colegas de escola, aliás, de Adalberto Costa Júnior. Estando com a palavra, Chiaca, se me permite, está a debitar, não é? Depois vai cobrar, com certeza. E já agora vamos levar um bocadinho a conversa ao quingengue. O engenheiro Adalberto Costa Júnior lembra-se do Francisco Baiano? Foi seu colega na 8ª
e 10ª classe. E então ele contou uma história, permite aqui o abuso da palavra, o momento é seu, não é meu, desculpa, eu não sou o homem do show, o homem do show é o presidente da UNITA, mas ele contou essa história que eu gostava de partilhar com os internautas. E se calhar o engenheiro Adalberto, o presidente da UNITA, não sabe. Contou ele que em 1978 ficou tão amargurado quando viu Adalberto Costa Júnior partir para muitos anos e só regressar depois, como regressou, já com uma Angola multipartidária, etc. Acontece que, enquanto o colega, ele preocupava-se muito em tirar notas para passar da classe. Era o objetivo dele. Mas tinha ao lado um senhor chamado Adalberto Costa Júnior que tirava 18, 20 e etc. Então ele fez todo o esforço, contou-me esta história, o senhor Francisco Baiano, fez todo o esforço no sentido de encostar-se ao colega Adalberto Costa Júnior. E a tristeza dele foi quando, tendo conseguido, naquela quinta-feira, creio, o irmão mais velho do Adalberto Costa Júnior vai à escola buscar, tanto a meio da manhã, fora do habitual, que era no princípio da tarde, vai a meio da manhã à escola buscar o Adalberto Costa Júnior para a viagem, enfim, para Portugal, que levou tanto. Ele ficou muito amargurado. Não foi para Portugal. Não foi para Portugal? Não foi. Foi para Luanda. Foi para Luanda. Foi para cenários, devo dizer que é uma surpresa. Eu não sabia que estes meus colegas tinham sido contactados. Não sei como é que chegaram a eles. Mas eu devo lhe dizer, eu sou parte de uma geração que foi também um pouco cobaia dos primeiros anos de independência. Eu, antes daquela transição de 75, eu era estudante do seminário do Quipeio, aqui na Caala. Os seminários formaram muitos filhos da classe média baixa, diria assim, em geral, mas com os primeiros anos de independência, os seminários foram fechados. O Quipeio foi fechado, mas em Benguela, a antiga Casa das Vicentinas, para quem conhece bem a cidade, criou condições e a Diocese organizou ali o primeiro embrião do primeiro seminário, que funcionou desde 1976. 76 para 77. 76 começou. E eu fui um dos que inaugurei também, efetivamente, este projeto. Mas eu fiquei no seminário pouco tempo. Em determinada altura, os meus pais foram viver para Benguela e eu senti-me que estava a ocupar o lugar de alguém, porque lugares muito disputados para se poder estudar. E eu, em determinada altura, saí do seminário e fui para o liceu e depois para a Escola Comercial e Industrial de Benguela. E o Chico Baiano foi meu colega nesta fase. E é nesta fase que vai a Benguela o comandante da Força Aérea Cubana, na altura em Angola, isto é uma história engraçada, a fazer a primeira mobilização do primeiro turno de pilotos para a Força Aérea Angolana. E o encontro foi no anfiteatro do liceu, onde meteram os alunos também da Escola Comercial e Industrial e pediram voluntários para a Força Aérea. Ninguém se ofereceu. Eu devo dizer que naquela altura Benguela era uma cidade muito pró-MPLA e foi uma surpresa para mim ver que ninguém se ofereceu. Então eles foram às pautas e os melhores alunos foram os primeiros a cair nas folhas da mobilização para a União Soviética. E eu fui um dos que fui mobilizado. E o que é que aconteceu? O que aconteceu é que nos meses a seguir, porque a ida não foi imediata, desaparecia muita gente. E nós perguntávamos, mas então fulano onde é que está? Nunca mais apareceu. E o fulano na semana seguinte nunca mais apareceu. E eu conto esta história porque muito jovem não conhece estas realidades deste tempo. Um dia eu ia para casa, vindo da Escola Comercial e Industrial, e a mãe de um colega que já não aparecia há 2, 3 semanas, chamou-me e pediu-me para a minha mãe ir à casa dela, queria falar com ela. E eu soube mais tarde que o que ela disse à minha mãe foi que o meu filho saiu de Benguela porque eu não quero que o meu filho vá para a Rússia, para a formação da Força Aérea. E acontece que quando esta história do Chico Baiano, que o meu irmão foi me buscar, eu não tinha ideia nenhuma para onde ia, porque não me disseram nada. Eu fui apanhado completamente no escuro e naquela altura fui de Benguela, vim para Luanda e fiquei em Luanda uns meses largos, perderam-me o controle a partir de Benguela e a maior parte das famílias daquele tempo protegeu os seus filhos, efetivamente, não os mandou para a guerra. E devo dizer que eu estive em Luanda, inclusive, recebido por uma família ilustre até, do MPLA,
amiga da minha família, que foi quem arranjou o salvo-conduto, porque naquela altura não havia passaportes, e bastante tempo mais tarde eu saí do país. Efetivamente, dentro deste quadro bastante complexo, nós naquela altura tínhamos pouca idade, tínhamos 15, 16 anos, portanto fomos bastante partícipes, testemunhos um pouco de uma fase que não foi fácil, mas nós pela própria juventude que tínhamos, vivemos lá de forma muito vivida, muita amizade, que se mantém até hoje. Quando encontro estes colegas, é de facto uma grande festa, mas não contava com este depoimento. Senhor Presidente, muito obrigado. Eu estou a privar a palavra condicionalmente. Mas é próprio destes formatos. Destas situações. Estão a dizer-me que a produção tem preparado o mais velho mulato, que também deixa um testemunho sobre esta passagem do aniversário, o ano, portanto, desde que Adalberto Costa Júnior chegou à direção da UNITA, que é o maior partido na oposição. Vamos ouvir. Bom, isto está há quanto tempo? Mais de uma hora. Praticamente dia 15 de novembro de 2020. Faz um ano desde a eleição do nosso presidente, engenheiro Adalberto Costa Júnior. E aproveito esta oportunidade hoje estamos praticamente dia 15 de novembro de 2020. Faz um ano desde a eleição do nosso presidente, engenheiro Adalberto Costa Júnior. E aproveito esta oportunidade para apresentar as nossas felicitações e ao mesmo tempo também encorajá-lo que não tenha preocupações pela grande campanha que se sente hoje aqui e acolá. Isto prova que a tua eleição, que criou uma ação muito importante no seio do partido e do país Angola, continua até este momento a criar um impacto este que é de parabéns para a UNITA e parabéns para o povo angolano. Logo, muita força nesta data. E já a propósito, eu gostaria de fazer uma pergunta. Como é que vê a situação que nós vivemos hoje, tanto no que diz respeito à reconciliação nacional e aquela preocupação da angolanidade na diversidade, uma vez na Cidade Alta, o que farias? Esta é uma pergunta que deixo à vossa consideração, mas para dizer que tenha muita força, estamos contigo, o povo também, muitos membros militantes estão contigo, e até então os momentos dos nossos trabalhos em conjunto. E obrigado. E particularmente que ainda haja angolanos que possam perder a vida
porque aderiram ao partido A ou ao partido B. Há áreas mais acentuadas do que outras no nosso país. Olha, recentemente a última com muitos casos é o Cuando Cubango, mas províncias como Benguela, por exemplo, têm sempre muitos incidentes a este nível, mas também em Luanda eles ocorrem. E, portanto, o processo de reconciliação nacional obriga que os atores principais sejam os principais exemplos do quadro de reconciliação. E aqui o quadro de reconciliação, nós não devemos poupar-nos nos esforços. É algo muito sério, muito importante, porque, de facto, ainda temos um país que é penalizado. Repare que a questão da integração dos ex-militares, a questão do reconhecimento das pensões aos ex-militares é um outro drama que este país tem. Nós temos quem nos proporcionou esta paz, que deu as suas vidas e que hoje não é parte integrada da sociedade. Temos gente que espera 2, 3, 10, 15 anos por uma dignidade de uma pensão e morre sem a receber. Portanto, são aspectos ainda pendentes do processo de reconciliação e que são da responsabilidade exclusiva do governo angolano e que sirvo-me desta intervenção para apelar, efetivamente, para uma maior agilidade destes pendentes e para um maior esforço comum. Efetivamente, olha, eu dou-lhe aqui um pequeno exemplo, não é por nada, é uma revisita que não tenho a intenção de fazer mal, mas repare, quem vos fala aqui hoje na qualidade de presidente, ontem na qualidade de presidente do grupo parlamentar, foi alvo de uma ação violenta no Cubal, onde morreu muita gente. As pessoas publicamente ouviram falar de 2, 3 mortos. Não houve 2, 3 mortos, houve 16 mortos. Numa visita parlamentar em Capupa. É inaceitável este tipo de incidentes. Agora a minha pergunta é, e a responsabilização? Existiu responsabilização? Foi arquivado o processo? Eu esperei ansiosamente que fôssemos todos a tribunal, no sentido de poder aclarar responsabilidades deste tipo de atos, e o processo foi arquivado. E lamento, porque quando se tem a impunidade, tem-se o incentivo da violência. Sr. Presidente. E este é, de facto, um elemento que nós gostávamos de ver alterado. Mais inclusão, acelerar os pendentes de paz. A inclusão não é só uma palavra vã, a inclusão deve ser também administrativa, a inclusão deve ser oportunidades de participar, a inclusão não deve ter uma sociedade em que o empresário faz parte exclusivamente de um partido, porque os outros não encontram incentivos na banca. Enfim, é preciso fazer mais. Eu penso que, de facto, é preciso fazer muito mais. Muito obrigado. Sr. Presidente, muito obrigado. Vamos levar a compreensão do tempo. Muito bem. Sei que a produção tem preparado, portanto, o Ansel Benchimol, uma pessoa colega. por data com quem falei, gostei muito, não conheço, mas tive a oportunidade de interagir, e ele representa, enfim, muita gente em Bengala. Tenho fé que esta hora deve estar a acompanhar. Vamos ouvir o que ele diz, a mensagem que ele manda, mas fiquei com o que ele disse, que eu retive, é que o que está a acontecer ao engenheiro Adalberto, esta guerra que se faz, tem um efeito perverso. É como quando nós assistimos uma equipa que é pequena e quando está a ser, enfim, a tendência é puxarmos pela equipa que está a ser, que é inferior, não é? E é este efeito que eventualmente se está a sentir na sociedade, em que as pessoas agora interessam sem saber, mas o que é que se está a passar com o Adalberto? Sempre atacarem, isto puxa ainda mais solidariedade. Eu convido aos internautas a acompanharem o Sr. Ansel Benchimol, é um contemporâneo do engenheiro Adalberto Costa Júnior. Fala-nos a partir de Bengala. Um grande amigo. Falar do Adalberto, o Bentinho, assim dizer, para os mais íntimos, é falar de alguém com características muito especiais. Aquele amigo que, mesmo depois de quase 40 anos, continua a ser o mesmo. Brincalhão, uma pessoa sempre alegre, bem disposta. Procura pelos amigos sempre que vem a Benguela, quer estar com eles. Quando estamos em grupo, procura dar atenção a todos, um bocadinho a cada um, anda sempre de pé de um lado para o outro e com aquele cuidado de ouvir as pessoas, é capaz de estar ali minutos a ouvir, a falar os outros. Brincamos e acima de tudo mostra um sentido de lealdade,
para com todos, procura saber como é que estão aqueles que não podem vir ou que não estão presentes. No meu caso especial, tive a particularidade de, para além de termos estado aqui, crescermos aqui, voltarmos mais tarde a encontrar no Porto, em Portugal, quando ele estava a formar-se. E eu tinha lá o meu ateliê de moda, de costura, e pude acompanhar o percurso dele, e é com orgulho hoje que vejo no lugar onde ele está e poder desejar-lhe as maiores felicidades e que os sonhos dele e os objetivos deles consigam ser alcançados, mas que ele não deixe de ser o Betinho que sempre foi, o Adalberto. É só isso que nós desejamos, e como amigo espero tudo de bom, tudo de bem para ele. Engenheiro Adalberto, quer fazer um comentário sobre o que ele disse? Bestimola é uma pessoa que eu encontro, o Hauser, sempre que vou a Benguela, é um bom amigo, mas devo dizer que ele é filho de uma família muito amiga da minha família. A família Bestimola é uma família bastante influente, que no caso Benguela, mas também do Ambo, enfim, conheci durante muitos anos, lideraram áreas das finanças, direções de bancos, enfim, é uma família que formou bem os seus filhos e que de facto merece muito, muito respeito. O Hauser em si, tal como disse, palavras bonitas, mas eu devo dizer que eu prezo muito a amizade. E quando eu tenho a oportunidade de encontrar os meus velhos amigos do tempo do liceu, é sempre para desligar um bocadinho e conviver em pleno. E eu tenho a felicidade, de facto, de os ter perto. Sempre que ali chego, eles correm e oferecem-me, de facto, um ambiente muito bom, muito positivo, mas é também para mim uma oportunidade de poder auscultar e, portanto, conviver com muita verdade. Nós vivemos uma juventude com muitas dificuldades, mas com muita solidariedade. E é alguma solidariedade hoje que vemos desaparecer um pouco em alguma prática comum. E há que incentivar isto. Mas ao Hauser, que se nos está a acompanhar, um grande abraço. Através de ti, um abraço aos nossos companheiros, que eu tenho a certeza que vocês estão juntos a acompanhar este live. Eu sou um que acredita nas pessoas, acredita que é possível termos uma Angola melhor, tenho esperança forte no futuro e num amanhã melhor para todos. Um grande abraço a partir daqui. Muito obrigado, Sr. Presidente. Recebo sinal de que há mais, enfim, testemunhos. Se estou certo, percebe que é a Ginga Sakaita Savimbi. Está pronta para falar. Vamos tentar ouvir, embora o tempo já não esteja muito simpático para connosco. Ainda há uma ou outra questão a colocar. A Esmeralda, que está congelada. Vamos tentar acompanhar e perceber o que diz esta jovem Ginga Sakaita Savimbi. Olá, chamo-me Ginga Savimbi, sou diretora nacional para os assuntos acadêmicos da mobilização urbana. Falar do presidente Adalberto para mim é uma grande responsabilidade, é uma das minhas referências na política. Tenho o prazer de dizer que é um dos meus tutores na política e, como pessoa, é uma pessoa incrível. É uma pessoa sempre muito preocupada e, mesmo com o trabalho, sempre muito presente. Um ano depois da sua candidatura e vitória, eu posso dizer que valeu bem a pena a aposta, porque cada dia que passa mostra a capacidade de dirigir a UNITA e também o país. Quero aqui dizer que é uma pessoa muito importante na minha vida, por ter me ensinado muito, por ter ajudado muito no meu crescimento como pessoa e política também, na política. E eu quero desejar os melhores votos. Nós andamos o país todo de carro durante a campanha e posso dizer que eu conheci a Angola como eu não conhecia antes, graças ao presidente Adalberto, que eu carinhosamente chamo de tio Adalberto. Quero aqui deixar o meu abraço, muitos beijinhos e dizer que admiro muito como pessoa, que admiro muito o trabalho que tem feito, a coragem que tem mostrado. Então é isso. Tio Adalberto, tudo de bom. Mil abraços. Tchau.
Aqui a mensagem desta jovem política, numa altura em que o nosso tempo vai, enfim, não está a nosso favor, estamos próximos do fim, vamos aceitar mais uma pergunta, talvez, uma telegráfica, e para depois darmos por encerrado o nosso programa de hoje, a nossa live, neste contacto, em situações muito difíceis. Esmeralda, é contigo? Pois, se a produção, o Solombo e o Sr. Presidente me permitissem, eu tenho umas 3 questões muito breves para colocar, que não podem mesmo ser deixadas para depois. A primeira, ao ouvir aqui estes testemunhos feitos por diferentes personalidades que vão descrevendo o Sr. Presidente da UNITA como sendo uma pessoa de bem, uma pessoa da justiça, eu gostaria de fazer um link muito breve com a situação que noticiamos há dias relativa ao que se vive na Rádio Despertar. Um grupo de jornalistas veio a terreiro e fez uma série de denúncias sobre injustiça, porque não recebem salários e, por outro lado, também falam mesmo em descaminhos de fundos por parte da gestão da rádio. Uma vez que o Sr. Presidente é Presidente da UNITA e é descrito tal como acabamos de ouvir, que comentário é que faz sobre estas denúncias e por que é que se deixou chegar a esta situação da Rádio Despertar ao ponto em que chegamos? Ora bem, talvez não seja a pessoa ideal para responder a essa matéria. É comum as pessoas dizerem Rádio Despertar UNITA, mas o Presidente da UNITA não tem intervenção direta na gestão da rádio. Não pode ter, a lei não me permite, em nenhuma circunstância. Eu devo dizer que eu tive no passado uma ligação com a rádio bastante forte, enquanto sociedade que geriu a rádio. A partir da altura em que eu assumi lugares no Parlamento e companhia, eu distanciei-me desta sociedade, mas eu conheço o desafio que está ali colocado. Eu devo dizer que é um desafio bastante grande. A Rádio Despertar que eu conheci era uma rádio que partiu com cerca de 16, 20 funcionários. E aquilo que eu conheço é que tem hoje 84. Inflacionou bastante. Eu penso que esta inflação, perante os desafios atuais, está a trazer também alguns desafios de estabilidade administrativa. Aquilo que eu conheço é que há um programa de estabilização administrativa da rádio. E, portanto, não posso acrescentar muito mais, mas há administradores, há gestores que poderiam melhor responder a esta questão. Mas se eu utilizo esta questão agora trazida para a UNITA, dizer que Adalberto faz exatamente hoje um ano que ganhou o Congresso do Partido. E tivemos 4 meses sem Covid, em que andei pelo país, tive a oportunidade de, naqueles 4 meses, visitar 9 províncias, mas também foram os 4 meses de um trabalho interno, mas também com alguma atividade internacional. Demos posse aos órgãos todos que o partido tinha necessidade para trabalhar, todos eles, e cumprimos escrupulosamente aquilo que são os documentos reitores, as obrigações, as reuniões regulares dos órgãos que têm prazos fixos. Eu cumpri rigorosamente, fiz mais do dobro das reuniões a que estava obrigado, ausculto regularmente o partido e, portanto, 4 meses sem Covid, 8 meses com Covid. E, portanto, este é um drama a todos os níveis. No aspecto dos desafios estratégicos da UNITA, eu devo dizer que até estou relativamente satisfeito, porque estou a sair de 2 reuniões, falta a fase norte da Comissão Política. O Covid é um problema sério, não falamos do Covid, é oportunidade também para dizer aos cidadãos que nos acompanham, em particular os angolanos, o Covid é um problema muito sério. E o Covid obriga-nos ao respeito escrupuloso das normas sanitárias e, portanto, dizer também que tivemos que nos adaptar no funcionamento àquilo que as normas nos deixam de espaço para podermos trabalhar. E dentro desse espaço foi possível, eu consegui, a nossa direção,
conseguimos aprovar programas que respondem aos grandes desafios de estabilização político-administrativa. A UNITA viu crescer substancialmente os seus membros, devo mesmo dizer, e estamos nestes últimos mês e meio, 2, a confrontar-nos com aquilo que eu já citei aqui no princípio, algumas ações muito evidentes de interferência dos órgãos públicos na competição político-partidária. Eu espero que os próximos meses nos tragam o desaparecimento desta realidade, que desapareça mesmo, porque a nossa Constituição responde e afirma Estado democrático e de direito. E um Estado democrático e de direito não pode permitir que os órgãos públicos intervenham na vida política dos partidos. E a este nível há que retomar o diálogo institucional na sua plenitude. Tenho a certeza que o cidadão angolano, todo ele, espera que o diálogo permanente traga respostas à concertação social que carecemos enquanto país. E, portanto, nesta matéria, dizer que não estamos mal e que, portanto, temos a sensibilidade, mantemo-la no seu todo, e não lhe posso ir para além desta questão. A UNITA esteve na votação da lei penal, que de certo modo agora está a encontrar um certo nível de rejeição entre os cidadãos, particularmente o artigo 333. Eu gostaria de ter o comentário do Sr. Presidente e saber se, enquanto Presidente, vai continuar a ocupar o seu lugar no Parlamento, na Assembleia, ou pretende, a curto prazo ou a longo prazo, cedê-lo a um outro membro, até porque já se diz por aí que a sua presença no Parlamento acaba, de certo modo, por ofuscar aquele que é o desempenho, digamos, dos demais integrantes do grupo parlamentar. São duas em uma, porque é tudo sobre a Assembleia Nacional. Permitam-me. Hábitos. Dizem que o hábito faz o monge. Portanto, quando não se tem um hábito, tem-se de facto a estranheza da inexistência dele. O presidente da UNITA não estava no Parlamento. E não esteve no Parlamento durante estes 18 anos de paz. Então isso criou o hábito de não o ver lá. Pois isto não é normal. É absolutamente anormal. E eu devo dizer que entendo profundamente e perfeitamente porque é que o presidente Samakuva não esteve nos primeiros anos no Parlamento. Houve uma transição da guerra para a paz, houve que cuidar de muita questão interna, de muito problema social, de muito problema político, de muita intervenção para liderar, ou melhor, mediar conflitos, resolvê-los, mas, pessoalmente, sou alguém que, desde o último congresso, eu já defendia que o Presidente devia estar no Parlamento. Eu fiz esta intervenção mesmo junto do mais velho Samakuva. Eu achava que, a partir dos últimos 4, 5 anos, ele já deveria ter ido para o Parlamento. Não foi, eu respeito, mas estamos na África Austral. Não há nenhum país da nossa África Austral, ou do continente, ou do mundo, onde as lideranças da oposição não estão no Parlamento. Não existe. Portanto, nós é que estávamos numa circunstância de alguma anormalidade. E eu quis acabar com isso. Fiz o debate interno, no sentido de que o líder da oposição deve ter uma participação nas instituições positiva, da busca também das soluções dos desafios extraordinários a vários níveis. E, portanto, o Parlamento deve ser prestigiado com intervenção do mais alto nível. Posso dizer mais. Eu disse, na intervenção que fiz, a última de declaração política, que aquela minha posição servisse, por exemplo, de incentivo ao Sr. Presidente da República passar a ir ao Parlamento e responder à apresentação dos Orçamentos Gerais do Estado. Ir ao Parlamento e poder responder às interpelações, porque, de facto, o Sr. Presidente, todas as respeitabilidades lhe são direcionadas e nós temos respeito, mas ele não é um Deus, é uma personagem com responsabilidades próprias e a nossa Constituição diz que ele é o titular único do Poder Executivo, que os seus ministros são meros auxiliares. Então, o Sr. Presidente da República deve, efetivamente, elevar o nível do nosso debate e passar a ir à Assembleia Nacional. Tenho a certeza que no dia em que começar a fazer isso, aumenta o nível de sensibilidade da governação. E, portanto, este o meu grande propósito, ao ter mantido ali o lugar. Quanto ao resto, não penso. O Presidente do Grupo Parlamentar é um personagem muito competente, muito capaz e portanto, ele mesmo
certamente um dia poderão questionar, é um defensor da presença do presidente do partido na Assembleia Nacional. Posso mesmo expor aqui esta realidade, porque acha que as experiências que fez, o que viu nos outros países, obriga-nos efetivamente a encontrar a normalização do funcionamento também a este nível. Portanto, o artigo 333. O artigo 333 do Código Penal. De facto, nós temos em todos os, diria assim, os códigos penais dos outros países, a defesa dos símbolos nacionais. E a defesa, diria, dos seus intérpretes institucionais. Variam as penas, variam efetivamente, pontualmente, enfim, para a direita ou para a esquerda, estas penas. O que é que temos de profundo de diferença no nosso código, infelizmente? É que personalizou-se a questão do Presidente da República. Por exemplo, nós fazemos muitas vezes copy-paste da legislação portuguesa. E a legislação portuguesa protege seguramente o Presidente da República, protege o Presidente da Assembleia, protege outros atores institucionais, mas colocou-os todos no mesmo artigo sem apelar às suas funções específicas. Aqui foi puxado às funções específicas. Qual é o risco? O risco é que isto pode, às vezes, em determinadas circunstâncias, poder limitar os direitos e, particularmente, aumentar o risco sobre quem atua no plano público. Olha, por exemplo, jornalistas. Um artigo que possa ser interpretado menos bem, se vai para um espaço de julgamento onde a pessoa não soube demarcar efetivamente os limites, aumenta os riscos de diminuição dos direitos de intervenção. E, portanto, aqui é o grande elemento. Os deputados, às vezes, não veem tudo também. É preciso assumir esta própria realidade. E eu devo dizer que este código foi muito debatido. Mas nem tudo se conseguiu impor para vir de acordo com a nossa própria leitura. E não passou tudo o que gostaríamos, mas no essencial, efetivamente, o código melhorou. Nós tínhamos um código de 1880, portanto, veja, de 2 séculos atrás. O MPLA tem uma maioria, conseguimos alguns ganhos, não digo de certeza que conseguimos o ganho de 100%. Mas foi um ganho maioritário. O desafio está aí eventualmente para uma nova intervenção. E nós não temos limitação de poder puxar, se efetivamente na aplicação, no processo do Código Penal, começarmos a ver efetivamente que estes artigos começam a ser desviados daquele âmbito em que ali se encontram, pois chamamos efetivamente a uma atenção especial sobre esta matéria. Sr. Presidente, muito obrigado pela sua disponibilidade. Não sei se tem alguma mensagem para passar. Eu devo dizer que eu devo deixar efetivamente uma mensagem ao cidadão em geral, ao angolano em geral. Nós não temos vivido tempos fáceis. E a crise económica acentuada todos os dias, hoje é evidente, traz uma crise política. Até diria, de certo modo, uma crise institucional. Quando nós adiamos desafios institucionais como o que está a ocorrer, isto não é um elemento positivo. Mas, de algum modo, os últimos tempos deixam-nos de forma muito clara um aviso a todos nós, a toda a navegação, de que o cidadão ganhou consciência, não quer abdicar dos seus direitos, está a pressionar as instituições a uma definição clara de um posicionamento de serviço ao cidadão, de governo para o cidadão e de transparência. A UNITA, necessariamente, tem compromisso para com o povo angolano. E a UNITA não vai, efetivamente, deixar mal a expectativa que o povo angolano em geral, nos direcionará. E, de certeza absoluta, nós não queremos fazer os caminhos de repetição de algumas dúvidas de ontem. Tal como aqui deixei, uma boa parte de quando participo em debates me é dirigida é mesmo a pergunta: o que fará para contornar a fraude? Nós antecipamos os debates. Nós queremos, efetivamente, resolver o problema antes dele acontecer. E não vamos abrir mão destes direitos. Aconteceu na defesa do direito à manifestação, viemos a público, assumimos com coragem aquilo que nós defendemos e temos que também cultivar o respeito à diferença. Quando alguém tem uma opinião diferente da sua, não é necessariamente seu inimigo. E nós temos uma sociedade plural. Quem governa tem que começar a olhar para esta opção da pluralidade diferente da conflitualidade do inimigo. E eu penso que todos os dias podemos ganhar muito mais
se começarmos a respeitar efetivamente o direito à diferença. É este direito à diferença que nos enriquece e que nos poderá enriquecer no percurso de fazermos uma Angola melhor. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Esmeralda, Chiaca. Obrigada, Alexandre. Caros internautas, foi a live possível com os constrangimentos que tivemos no início, mas conseguimos, felizmente, superar, não obstante as limitações técnicas que se consubstanciaram, em particular, com a não entrada de alguns dos vídeos que tínhamos preparado e também de diretos que seriam feitos a partir de Portugal, nomeadamente o mais velho Bonga, Barceló de Carvalho, o nosso representante, o nosso embaixador da música, o jornalista António Rodrigues, do Diário Público, o Intifá de Samsuco, que falaria do Brasil. Ele estava preparado, por acaso, muito cedo. Enfim, houve aqui uma série de pessoas. Também não me queria esquecer do Francisco Baiano, apesar de termos falado dele já em discurso indireto, e também do Sr. António Ribeiro, que é um colega de seminário. Meu grande eu trouxe amigo. inclusivamente a família. Eu tive a oportunidade de ver o prévio, o vídeo. Infelizmente não conseguimos introduzir a todos eles, sendo embora as nossas vontades de apresentar, pedimos as nossas desculpas, compreendam o contexto em que vivemos e foi um prazer estar convosco. Até uma próxima oportunidade, querendo Deus. Boa tarde.